Olá, bom dia. Vamos ver como entra. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim. O pessoal começou a entrar. A Ana Carla já entrou. Vou fazer a solicitação. Bom dia a todas. Aguardando a professora Ana Carla. Aí, Olá, Ana, tudo bem, Dani, querida? tudo. E você? Tudo ótimo. Prazer de estar Ah, aqui contigo, minha amiga. também, muito grande. Muito grande mesmo. Bem, vamos dar aí uns minutinhos aí, o pessoal vai entrando e enquanto isso, como é que tá aí Curitiba com pandemia? Parece que abril estava fechando. Como é Então, que... Curitiba abriu, subiu muito, o índice piorou muito dos leitos. A gente estava em 56%, foi para 76%, e aí voltaram a tomar medidas restritivas. Então, a gente saiu da chamada bandeira amarela para a bandeira alaranjada. Ah, Infelizmente, o Rio de Janeiro parece que deu uma melhorada, né, nos leitos aqui. Eu acho que vocês estão na frente, né, é, do circuito mas da eu não estou no pandemia. Rio. Eu estou em Minas. Eu Ah, que vim ótimo. passar a quarentena com a minha filha e estou ficando por aqui. Como está tudo online, né? A gente está conseguindo as reuniões, os compromissos ficaram totalmente numa nova construção, né? Essa é a Mas, parte boa, né, querida? é, descobrimos novos potenciais. Não é? Bem, vamos lá começar aqui a quinta live desse projeto Arquitetura do Planejamento em Pauta, que eu agradeço já a sua presença. Eu tenho que agradecer a Ana Carla Matos duplamente, Ana, porque desde que aceitou a primeira vez de participar no Arquitetura do Planejamento, eu vou contar uma notícia aqui de bastidores. Na época, nós estávamos com. O livro era para ser lançado em BD Civil em Fortaleza, organizado pela professora Joiciane Bezerra, lá. E foi uma loucura, porque nós tínhamos várias obras coletivas na época. Então, eu sou muito sempre grata a todos que investiram é, no projeto que era em mim, na verdade, né? Porque ninguém imaginava que o arquitetura, logo depois da minha dissertação, ia se tornar o livro assim vendável e de qualidade. A obra depois saiu a segunda edição com mais 10 artigos, mas a Ana Carla é pioneira do grupo que investiu, acreditou em mim. A Ana Carla teve a oportunidade de ficar na minha casa perto de eu defender a tese. Ela viu a loucura, me ensinava exercícios para alongar, foi ótimo. Sou eternamente grata a isso, mas estamos aqui para falar de gênero e planejamento, né? Sucessório. Eu acho que muita gente ficou, o que isso tem a ver? Como assim? Quem é de gênero falando numa questão às vezes patrimonial, às vezes é um pouco contraditório, se estamos lutando por tantos direitos existenciais necessários, essenciais, mas eu acho que uma coisa que eu tenho tentado desconstruir, Ana, é essa coisa que falar de patrimônio tem culpa, é errado, é feio, é sujo. Pelo contrário, podemos dar tutelas aos vulneráveis, tutelas às pessoas que sofrem questões de gênero, que é natural da nossa sociedade, não temos que conformar, mas é a pauta. Nós vivemos numa sociedade machista, né? Preconceituosa. Mas antes de eu passar a palavra para a Ana, eu gostaria de também ler a Ana dispensa apresentações pelo currículo dela, é um exemplo de mulher contemporânea, de, né, ativa, com sua profissão, com sua família, com todos. Bem, Ana Carla Armatiuk Matos, vice-presidente do BD Civil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, vice-coordenadora do programa de mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, diretora regional sul do IBDFAM, professora de Direito Civil e de Direitos Humanos, mestre e doutora em Direito pelo UFPR, mestre em Direito Humano da Universidade Internacional de Andaluzia, na Espanha, tutora em Direito na Universidade de Pisa, na Itália,
autora de livros e artigos e advogada, né? Também nesse espaço onde muitos advogados vêm querendo saber mais sobre planejamento sucessório. Então, eu acho que essa temática é nova e passo a palavra já te perguntando o que gênero tem a ver com planejamento sucessório. Primeiro, uma alegria imensa estar com você, minha querida amiga Dani Teixeira. Sim, quando você me convidou para participar dessa obra, eu diria como ficar fora, né? Como ficar fora daquela que é parceira de trajetória, de estudo, de olhar sensível sobre essas questões. Então, é uma alegria estar aqui contigo e dizer também de bastidores que assim que você me convidou para essa empreitada, dentro daqueles imensos desafios que estávamos, né? Naquela ocasião, do velho normal, né? Naquela época do nosso velho normal, convidei a Isabela Hummer para trabalhar comigo e ajudar a sistematizar a pesquisa, porque a gente partiu dessa sensibilidade. Na minha prática de advogada, eu percebia que quando as pessoas pensavam num planejamento sucessório, então, primeiro, nós temos várias elaborações, né? Primeiro, um brasileiro pensar em planejamento sucessório. Nós temos aquela coisa que é pensar em morte, nós temos aquela, né, essa questão de dificuldade de reflexão, uma saia justa de falar em patrimônio, como se dizia, como se fosse feio, egoísta, propor, refletir sobre essas Interesseiro, questões. né? Interesseiro, ou tivesse mal intencionado, ou seja, logo já quisesse fraudar algo, sendo que, na verdade, as possibilidades do planejamento sucessório, na verdade, facilitam, ganha tempo, muito menos custo emocional para os envolvidos, se economiza energia, dinheiro, conflitos e tantas temáticas que isso fosse possível. E quando nós conseguimos avançar em alguns planejamentos sucessórios, aí nas minhas experiências práticas, em vários momentos eu percebia que apesar de ter superado aquele patamar de discriminação absurda da lei de gênero, né, que tivemos tanto no código anterior, eu percebia que na hora de distribuir, de dar gestão empresarial, de dar controle, maior autonomia, acabava caindo como o Código Civil de 16, para o filho homem e mais velho. Obviamente, tantos aqui nos escutando podem dizer, não na minha família, não, talvez na minha realidade. Nunca foi essa a minha intenção, era o mais habilidoso na temática, mas quem está na prática constante, e depois nossa pesquisa confirmou, a gente partiu dessa sensibilidade, mas depois mergulhamos na pesquisa, né? E aí se confirma que realmente, na hora de se fazer uma sucessão, especialmente em empresas familiares, que poderia ser um momento de alavancar as mulheres, no sentido de melhorar aqueles duros dados de percepção delas em cargos de maior gestão, de maior autonomia, de maior possibilidades patrimoniais, na verdade, elas são preteridas, mesmo atualmente. Então, de certo modo, apesar da legislação ter mudado, a questão do patriarcalismo é tão estruturante Ana, eu que acho, acaba às vezes, reproduzindo. só fazer uma saliência, porque às vezes nós temos pessoas que trabalham, mas não tanto especificamente com família. Às vezes vem gente só de societário, de tributário, Ótimo. ou pessoal. Eu acho que é importante falar que o direito de família, no caso, e essa questão de gênero, o grande transformador foi a Constituição da República, né? Porque o próprio Código 2002 veio posteriormente à Constituição. E na Constituição que foi o alicerce da igualdade entre os cônjuges, igualdade entre os filhos, né? As várias formas de entidades familiares. Então, só registrando que a Constituição Federal foi para nós da sociedade o grande transformador e trazer, porque o Código de 16 trazia essas desigualdades, a mulher mesmo o marido preso, eu lembro de um artigo assim, mesmo o marido preso durante 2 anos, ele ainda era chefe da família, né? Então, e isso se vê até 88, é muito recente, né, Ana? Então, são Exato. mudanças que vêm para cá. Eu acho que, é claro, a gente é uma minoria do Brasil que você tem uma representatividade de mulheres que atuam, que trabalham e que começam a ter uma autonomia. Então,
Tudo isso é importante quando a gente está falando, ainda mais agora por esse acesso de internet, nós estamos falando para várias regiões do Brasil. Eu mesmo já fiz quase todo o Nordeste em lives e sei, eu sou do Norte, posso falar que são culturas diferentes, têm hábitos diferentes e é onde isso é visto de um padrão de normalidade muito grande. Então, é só fazer um parêntese e passo de novo para você. Eu É isso acho que mesmo, minha querida. No código anterior, a mulher era relativamente incapaz para exercer os atos da vida civil. Ela precisava da autorização do seu marido, inclusive para contrato de trabalho. Né? A revolução se deu com o Estatuto da Mulher Casada, com a lei do divórcio, foram legislações importantes lá em 62 e 77, mas como você disse, o revolucionário foi a nossa querida Constituição Federal de 88, hoje bastante disputada, diga-se de passagem, né? Os seus termos, e ela que trouxe aqui o princípio da igualdade, que trouxe várias repercussões para o campo, inclusive das sucessões. O Código Civil anterior dizia, no seu artigo 1774, inciso 3, que havia possibilidade de deserdação da filha que vivia na casa paterna e cometia ato de desonestidade. Na verdade, aquela mulher que tinha liberdade sexual poderia ser aquela categoria que é rara no direito, que é da deserdação. Essa era a realidade do código anterior. Mas o que nos surpreende é que todas as possibilidades de legislação efetuadas não mantêm as práticas. Então, quando nós temos famílias que têm um conhecimento jurídico, que busca um acesso a um planejamento sucessório, e as tuas lives vão tratar de várias modalidades de planejamento sucessório, né? Como fazer partilha em vida, como doar com ou sem reserva de usufruto, a importância que isso tem em termos de tempo, de economia de valores, de menos desgaste para os familiares, oportunidade de dialogar entre todos os melhores rumos da sua família, formas de aplicação, de previdências, enfim, tantas modalidades possíveis. Mas quando se faz a opção nas classes sociais mais altas, no mundo empresarial, por poder, distribuição de ação, etc., se prioriza muito ainda o universo masculino, que só reproduz as discriminações sociais presentes. E quando nós vamos lá nas classes mais baixas, a principal cuidadora de um idoso é uma filha mulher, que por vezes, quando não tem nenhum patrimônio ou um único patrimônio, fica bastante desprotegida, sem profissão, sem acesso. Então, nós temos esses... Eu me comovo bastante, né? Me chamou a atenção, o que inspirou o artigo junto com a Isabela, foi perceber nesses dois universos, da extrema classe social, de econômica, de poder empresarial, e nas classes sociais mais baixas, como se atinge de modo muito notório as questões de gênero no direito sucessório, mesmo atualmente, Dani. O Zeno, e da mesma forma que você, eu lembro de tentar conversar com você e recortar o artigo, né, exatamente, e eu dizia, olha, é uma experiência que eu sinto, que eu percebo que tem, e que eu lembro que quem me tirou, o Zeno Veloso, que trabalhou anos com o testamento por conta do cartório, ele dizia que via isso claramente. E olha que o Zeno já fez muitos testamentos, né? E ele dizia que tinha essa diferenciação. Normalmente, às vezes, as ações das empresas vão para os filhos homens, e parte para a mulher vai patrimônio no sentido, parece que dar uma segurança, até porque acha que é incapaz para tocar aquilo, né? Inclusive com restrições, né, de incomunicabilidade, cláusulas restritivas, muitas vezes, porque também a pessoa não vai ter capacidade para discernir se vai ser vítima de, né, golpe do baú ou não, então ela parece que não tem a capacidade de avaliar isso ou não. E ele dizia que aí para a mulher vai imóvel, apartamento, vai isso, vai aquilo, que por si só são bens que já dão despesas de manutenção e assim. E ele dizia que por mais que respeitassem a cota naquele momento ali do testamento, mas 5 anos depois, aquelas empresas, na grande maioria, lógico que se tem exceções, poderia quebrar e tal, mas na grande maioria
valia 5 vezes mais a questão dos imóveis ficou para outras filhas. Hoje E em sobre... dia... não, Pode, pode pode. falar. Não, Não, pode falar. sobretudo, Dora, assim, me chama muita atenção que só reproduz aqueles índices que nós temos, né? Que só 36,8% dos cargos são ocupados por mulheres, 63,2% dos cargos de direção são ocupados por homens. Enfim, a discriminação de uma mulher negra está em qualquer, né? Se a gente bota duas interseccionalidades, duas vulnerabilidades, mulher negra em qualquer cargo de direção de qualquer empresa é 10,8%, ou seja, as empresas familiares que teriam oportunidade de alavancá-las, que teriam oportunidade, na verdade, de colocar algo que o meio social por si só não consegue, na verdade, reproduz, às vezes, até pior essa faceta, né, da sociedade. É, Mesmo as mulheres que fossem, por assim dizer, alavancadas, colocadas num cargo de direção em razão de um planejamento sucessório, ainda enfrentariam muito mais questionamento do seu lugar, né? Porque a gente não muda toda a estrutura social acerca disso, mas nem isso se faz, se reproduz de modo bem lupa, né? é. Tal qual foi a sensibilidade do professor, querido professor Zeno Veloso. Um abraço para o nosso mestre, além de fazer muito testamentos, um grande autor de direito das sucessões. Nós percebemos essas discriminações muito presentes, né, no que se refere ao testamento, sendo que elas são as principais cuidadoras para os atos de cuidado. Né? Então, vamos imaginar idoso dependente de cuidados, elas que são as principais É que quase que atentam essa... obrigação da filha mulher, né? Você espera isso, é das filhas mulheres. Você cuida, né? Você Elas mesmas se cobram, a sociedade se cobra, se espera que alguma mulher atenda a esse idoso, né? Numa pesquisa feita com idosos acima de 80 anos, Dani, trouxe aqui separado para não errar aqui no dados, a residência onde vivem a cuidadora é de propriedade dos idosos em 70%. Dos cuidadores, só 23%. A maioria dos cuidadores de idosos é do sexo feminino, 89%. Sobre a ocupação, 22% dos cuidadores possuem outras atividades. Ou seja, muitas das cuidadoras é uma mulher que teve que se afastar de qualquer atividade em razão da necessidade do cuidado. A maioria, 67%, mora no mesmo domicílio do idoso. O grau de parentesco do familiar do cuidador do idoso é prevalente, é a filha, em 50%. Tá? Essa é uma pesquisa com a convívio e cuidado familiar na quarta idade. Então, elas são as principais, digamos, responsáveis pelo cuidado e são as mais afastadas de lugares de poder, de oportunidades. autonomia, de oportunidades de trabalho. É Essa porque pesquisa. eu lembro de ter também tratado com você a questão da autonomia, aproveitar que se tem essa autonomia e usar de uma forma para alavancar e não para solidificar as diferenças, né? Quer dizer, você pode ver que pode se perpetuar as diferenças em vez de utilizar essa autonomia, não mais como aquela autonomia oitocentista da vontade, a minha vontade, pronto, inclusive com as cláusulas restritivas. Eu conheço situações de famílias que, porque tinha uma filha, 5 filhos, porque uma pessoa era mais gorda ou era considerada obesa, tudo dela era gravado com cláusulas restritivas de inalienabilidade, né? E assim por diante. Porque a pessoa não podia ser interessante para alguém nessa questão. Então, assim, é preconceito em cima de preconceito, né? Então tem que se utilizar essa autonomia muito mais como uma forma de tutela, de proteção, de diminuir, até porque essa mulher está chegando nesse status, nesse ponto, mas você vê que ela sofre isso desde de patrimônios mais sofisticados a uma classe média e também quanto menos tem,
mas ela é arrojada. E hoje em dia eu vejo assim problemas de comunidade até no Rio, por exemplo, com muito medo, abrindo mão de que tem de patrimônio, porque não quer confusão, não se sente que a defensoria a tutela e com medo moram em comunidades da própria milícia. Quer dizer, não, meu marido é amigo, então, quer dizer, abre mão, recomeça. A mulher tem esse perfil de não só de protetora, mas também de batalhar, né? De buscar, mas lutando todo dia para provar essa diferença, né? De É verdade. que sofrem, né? Inclusive, Dani, seguindo nas pesquisas, depois da inspiração e do convite para a obra, nós, por exemplo, nos deparamos com um livro que se chama um artigo que se chama Sucessores Invisíveis, o impacto das questões de gênero em sucessão de empresas familiares. Né, como elas ficam invisibilizadas, elas não ganham destaque, elas não ganham aquela prevalência na questão da sucessão. E uma outra obra, assim, um outro artigo que eu achei muito interessante, que é de uma revista de Psicologia e Sociedade, que fala o processo sucessório em organizações familiares e a exclusão da mulher. Esse artigo analisa todo o estímulo que se tem da mais tenra infância, por atos de bravura, coragem, incentivo, imitação de questões empresariais, de projeções dos pais naquela realidade, de convite a vir para o universo laboral, a toda um conjunto de estímulos que vem e que se constrói do ponto de vista estruturante psicológico. Então, mesmo aquelas que se conseguem furar todas essas barreiras, elas superaram questões que não são só questões socioculturais, mas são questões estruturantes internas, para se aperceber em condições tais quais, mesmo quando todo o meio, inclusive, né, nessa primeira socialização intrafamiliar de dependência completa dos seus pais, como aquelas projeções feitas nos filhos, também marcam. Marca uma realidade de talvez não suficiente autonomia delas mesmas na busca do que seria um padrão mais isonômico por vários fatores que vêm sendo construídos de modo muitas vezes bastante subliminares e não por isso menos grave. Não, com certeza. Então, eu acho que muito da questão daqui que a gente quer chamar atenção e destacar essa questão da reflexão para essa questão do gênero com planejamento, que acima de tudo é constatar que isso existe, né? É se deparar e como a luz. E como dar luz e como poder minimizar esses efeitos e utilizar isso, as liberdades, as tantas possibilidades que um planejamento sucessório permite para questões emancipatórias, né? De promover e não de perpetuar uma diferença, uma distinção. Sobre Isso. essa questão também da cuidadora, tem um projeto do IBDFAN, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque depois desses dados que você apresentou, isso é de uma importância vital. Então, há um projeto do IBDFAN de proposta de reformulação no direito sucessório brasileiro, né? O direito civil brasileiro já passou por tantas transformações, mas o direito sucessório ainda está muito estanque, pouca interpretação da superação de algumas questões. E vamos imaginar a seguinte hipótese. Uma filha cuidadora, o que está lá dentro da nossa percentual, né, altíssimo, em 50% é ela que está cuidando do seu idoso, vamos imaginar, da sua mãe, seu pai já faleceu, octogenária. O único bem sucessível é esse imóvel. Né? O único bem sucessível é esse imóvel. Nós sabemos que o direito de habitação existe para proteger mulheres, cônjuge e companheiras de união estável, que poderia se manter no imóvel quando do falecimento dos seus maridos e companheiros. Eu estou matando eles aqui no meu exemplo, porque estatisticamente o homem falece antes que a mulher. Né? Só por isso. Então, as mulheres, elas, de modo geral,
se a cônjuge ou companheira, que é a principal cuidadora e está viva, está no imóvel, ela tem direito de habitação, mas essa filha não. E como eu disse ali naqueles índices, naquela pesquisa, 22% só dela consegue manter atividade econômica e ser cuidadora. A grande maioria não tem outra fonte de renda, está afastada de uma construção profissional e abrirá um direito sucessório que será partilhável entre todos os seus irmãos, mesmo quem não participou, ela não tem direito à habitação, ela não tem nenhuma preferência. Então, do ponto de vista É, da legislação, como ela se coloca, está muito ruim. Então, o IBDFAN, não só para a hipótese dessa filha que eu fiz aqui, mas por hipótese de várias vulnerabilidades. Filho com que tem alguma questão de dependência mais em razão de um problema de deficiência física, motora, qualquer filho que tenha uma vulnerabilidade, um idoso, um avô, por exemplo, que morava junto, outros modos de se tutelar o direito à habitação que não se resuma a cônjuge e companheira, mas que abra o universo das possibilidades. Isso por um lado, isso é um projeto, né, é um anteprojeto de lei do IBDFAN para a reforma do direito sucessório brasileiro. Mas eu tenho defendido uma outra hipótese, Dani, no que se refere a essa temática. Aquela mulher cuidadora, obviamente tem que se comprovar que é cuidadora por anos, que, né, obviamente, devidamente comprovado essas questões, eu defendo, e não havendo um patrimônio superior, né, a gente pode fazer um planejamento sucessório para essas realidades, fazendo doação da parte disponível, a gente pode fazer usufruto e habitação como reserva e não como sucessão. A gente pode tratar de várias temáticas nisso, mas eu tenho defendido a doação remuneratória. A doação, que é uma remuneração do trabalho despendido, às vezes, por 20, 30 anos, de modo exclusivo para aquele ambiente familiar. Mas, novamente, nós estamos, né, devidamente instruídas a essas realidades e me parece uma solução já dentro do sistema, porque a solução do IBDFAN é um projeto de lei, mas a gente poderia localizar soluções dentro, e especialmente se as pessoas fizerem o planejamento, né, Dani, se em vida conseguirem pensar no cuidado e proteção dos seus, de como seria menos custoso, trabalhoso, como seria menos desgaste emocional, fazer várias, né, com essas várias modalidades que temos para pensar, algo que fosse mais justo e equitativo para problemas como esse. não, com certeza. E, Ana, eu acho que também é importante sempre estar destacando que, às vezes, esse nome planejamento sucessório fica assim um pouco distante, as pessoas com uma certa. Achando que isso é só para quem tem um patrimônio mais sofisticado ou complexo. Não. Eu lembro quando eu escrevi este livro, que é o Planejamento Sucessório, eu fiz, que é a base da minha tese de doutorado, para todos nós que compomos a sociedade. Pelo contrário, é tirando do foco do grande patrimônio para as pessoas que têm, como você deu o exemplo, às vezes só uma casa, mas como organizar. Em vez desse nome planejamento sucessório, que às vezes só de falar em sucessão, né, se leva à morte, a gente já tem a nossa cultura brasileira de não gostar de falar disso, parece que, né, atrai ou chama, mas não, é trabalhar simplesmente com objetividade, tirar essa coisa e trazer essa finitude para mais próximo, já que é uma certeza que todos nós temos que vamos, né, morrer e deixar. E eu acho que uma das vantagens é pensar que o planejamento nada mais é que a transmissão de bens, né? Uma organização patrimonial, por menor que seja, mais importante, tem que ser organizada, porque aí se pode se perder por uma briga de litígio entre irmãos, até pelo pouco que possa se ter. Então, é um traço, acho que uma característica mais racional, menos de emoção e mais de razão nesse sentido, até porque uma das vantagens que eu acho também é você determinar quando fazer. De começar a pensar, eu tenho uma amiga que é um caso, ela não tem herdeiros necessários, então
ela é um perfil que pode estar dispondo ali 100% do patrimônio dela. Ela tem um irmão, mas eu expliquei para ela que ela pode fazer um testamento e deixar exatamente só o que ela pensa para ele, mas aí as pessoas ficam, é. Não, ela quer, mas até entre aquilo você deve ter muito também, às vezes, quando o cliente começa a consultar, quer divorciar, mas aí às vezes ainda não fecha naquele momento, porque passa por isso, né? E eu estou falando assim de questões de um patrimônio que não chega a ter empresas assim tão mais sofisticado, e sim de uma forma mais patrimônio mais cotidiano de uma classe média e que deve-se ter esses cuidados. E eu acho que às vezes o nome, porque às vezes com um testamento, com um instrumento de doação, com uma previdência, você pode estar adequando e organizando para não aquele momento da morte, já da perda de alguém, ainda ter que se quebrar a cabeça de qual a melhor forma. Então, às vezes se faz o ato de uma forma sem ser analisada todos os prós e contras, se precipita de fazer, às vezes, alguns instrumentos, porque carece disso muito. Eu tenho falado, até usado esse nome, família e customização do planejamento sucessório. Trazendo um recorte do planejamento sucessório para cada família, porque cada família vai ter a sua variável, vai ter a sua formação, a sua estrutura, né, que a compõe. E esses ajustes, seja para alguém que precisa de uma maior tutela ou não, para quem gosta mais de um ramo do negócio ou não, respeitando, né? Se você for ver essa família que é o desenvolvimento da personalidade dessas pessoas e não mais essa família e por casamentos impostos, por ter que trabalhar no negócio da família. Hoje em dia você tem um leque de opções, seus filhos vão trabalhar e às vezes em outros ramos que nada tem a ver com, às vezes, o negócio da família, e muito necessário estar organizando isso para não ter essas perdas. Então, assim, eu acho muito importante trazer isso para dentro de nós, das nossas famílias, que isso é possível, essa organização, e não só um planejamento sucessório que às vezes acaba distanciando, as pessoas acham que não, né, isso não é para mim. Concordo. Isso não é para mim, é para os muito ricos, riquíssimos. Isso é. Ou muita dificuldade de se imaginar morto. Com Muita certeza. dificuldade, assim, não quero nem pensar, axé, deixa a vida me levar, não, né, bate na madeira, dá 3 pulinhos, fita do Bolfim, qualquer coisa para não. Agora eu percebi, Dani, eu concordo com tudo que você acaba de afirmar, no que se refere à dificuldade de tratar, que é para todas as classes sociais e que é específico, como é importante a advocacia especializada, ou mesmo um bom tabelião especializado para orientar as peculiaridades, né? Sair daquela generalidade, nossa, como economizaria tempo, dinheiro, esforço emocional, enfim, as possibilidades são infinitas, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ficar racional e tomar essas decisões. Mas eu percebi que agora, na época de pandemia, a morte está mais aqui, está presente. Ela não é uma abstração não é algo assim de um universo que eu não quero pensar. Eu estou sendo forçada a pensar na morte. Ela está aqui do meu lado. E aí atingiu o brasileiro de modo diferente, né? Que culturalmente eu percebia que, sei lá, a cada 10 indicações que eu fazia, quem realmente levava a cabo até o final uns 3, 4, todo mundo vai tardando. Então, essa margem de pessoas que estavam tardando, tem a possibilidade de aumentar os impostos de transmissão, isso já deu um incentivo das pessoas querer fazer, por exemplo, partilha em vida, né? Que há vários projetos de lei querendo subir os impostos de transmissão em razão de morte, e agora eu percebo, né, ali foi uma safra, uma leva, e agora eu estou vendo outra leva com relação à pandemia. As pessoas pensando, sim, mas se eu falecesse hoje, como seria? Como ficaria isso, aquilo, essas questões? Então,
sinto num momento as pessoas sendo, digamos assim, quase que forçadas a pensar de modo pragmático. E aí existe testamento privado, existe as facilitações recentes do CNJ por meio de uma plataforma específica, enfim. Quem achar que tem interesse nessas reflexões, que podem ser patrimoniais e até não patrimoniais. Sim, Eu me com certeza. recordo. A fragilidade de algumas pessoas que você pode se deparar com um filho pequeno, uma pessoa doente que tem uma doença que vai evoluir pela frente. Então, é isso mesmo, é uma organização da sua vida. É você utilizar esse momento e realmente eu concordo com você também quando diz que a pandemia trouxe a finitude para dentro das nossas casas, né? Todo mundo vai ter, e olha, ontem, infelizmente, eu soube de duas mortes de pessoas próximas, né? O professor Renan Lotufo, que a todos que conhecem o direito civil têm ele como referência, e duas pessoas no Rio, de uma perda e de um pai que estava. Então, assim, cada vez mais vai ser normal sabermos de alguém que esteve doente gravemente ou veio a falecer em função disso. Não tem como. Os cuidados com nossos pais, que se tem, né, tão preservados, não tem como realmente. Eu até escrevi um artigo recente com a professora, agora nesse projeto dos livros que vai sair agora do Corona, com a Daniela Mucilo, né? E sobre isso, que o momento chegou, e isso tem sido transmitido não só na percepção dos advogados, mas em dados de cartórios, mais testamentos sendo feitos, transmissões de imóveis sendo feitas. Então, esta reflexão trouxe, apesar do brasileiro não ter essa cultura, como diz o Daniel, deixa que eles resolvam, que era muito isso. Eu lembro muito do meu avô dizer isso. Não, não quero. E é engraçado que é uma mesma estrutura onde tinha um testamento cerrado, aonde era para não se saber o que estava ali, né? E a necessidade, Ana, de se falar também, se organizar, se falar, ver se essa possibilidade é a que a pessoa quer, porque essa leitura da composição dessa família tem que ser, inclusive, subjetiva, né? Ter um viés de saber quem estão ali, como vai ser aquele momento que você, ou até ainda estando, né? Não precisa ser só o momento da morte, mas da passagem do bastão. A gente tem dados que as empresas, 85% das nossas empresas são empresas familiares, e a dificuldade de geração, de aceitar as técnicas, né, das novas gerações, de inovações. Então, isso está aí, mas esse momento. Agora, até por outro lado, também a gente falando de gênero, não tem como também não trazer um dado que a própria pandemia também criou, que é a questão da violência doméstica, violência contra as mulheres. Ai, acho que travou. Ana, tá me Tô ouvindo? perfeito para mim. Para mim É tá que deu uma perfeito. travadinha, eu tirei os comentários aqui. Mas eu estava Aham. falando que não tem como também fazer uma outra reflexão sobre a pandemia, que foi, falando de gênero, é impossível destacar também o grande aumento que tem ocorrido entre a violência entre as mulheres, contra a mulher, questão de gênero, violência doméstica. Até agora, recentemente, a CNJ começou uma campanha também do sinal vermelho, né, de marcar com batom e pedir ajuda. Infelizmente, também temos esses dados que têm crescido e de ordem mundial, né? Porque a OMS falou agora, até anotei, dia 14 de abril, falando da questão da violência doméstica, quer dizer, a nível mundial, né? Infelizmente, Dani, a pandemia ela fez uma lupa com a nossa sociedade, né? Então, ela como que exacerba aquilo que, na verdade, está muito presente. Os dados de violência contra a mulher são altíssimos no Brasil, feminicídio, violência essa da mais brutal, sem falar da violência psicológica, patrimonial, tantas camadas que ainda, né, temos tanta dificuldade de enfrentar. Se, por um lado, a gente avançou em termos de denúncia, em termos de campanha, de conscientização,
no meio cultural. Infelizmente, os dados continuam, especialmente na mulher negra, na mulher periférica, né? Também são intersecções, há diferença, há gravidades dentro das gravidades. Eu acredito que também deve ter muita subnotificação de violência contra a criança, porque mulher ainda tem um canal de expressão da criança, por vezes não tem nem quem se expresse dentro de um lar abusivo. Ou seja, nós estamos num momento que as vulnerabilidades ficam mais, né, toda a questão também socioeconômica, aquelas que são mais dependentes econômicas, terão mais dificuldade de se proteger, de se emancipar, de avançar. São todos temas que fazem do lar não só um abrigo, né? O lar é o nosso ninho, mas é o lugar das maiores atrocidades. O lugar mais perigoso para uma mulher é dentro do seu lar. Então, aqui nós estamos falando daquela fratura mais exposta das questões de gênero da sociedade. Ao mesmo tempo, essa mulher cuidadosa, Dani, eu queria voltar rapidamente a uma outra observação tua, que a gente estava falando um pouquinho que o planejamento sucessório poderia ser para questões existenciais. Eu percebo aquela família monoparental, como é mais vulnerável aquela mulher que cria sozinho seus filhos, né? Não tem, pode ter pessoas em homeworking, pode ter tantas questões, não tem como se proteger, né? Se defender em redes tão facilmente em época de pandemia. Então, essas mulheres, por exemplo, muito receosas de falecer, porque elas têm ao seu encargo sozinhas, seus filhos, como, por exemplo, e aconteceu recentemente nas nossas experiências profissionais, elas saberem que elas podem indicar tutora-filho, por exemplo, num planejamento da sua sucessão. Que elas podem imaginar Isso quem uma deveria ficar com vantagem. a guarda, quem deveria cuidar É, do aspecto econômico do seu filho, quem ela indicar quem deveria ficar com a guarda do seu filho. Como essas questões também de ordem existencial dessa mulher sobrecarregada, excessivamente cuidadora e tendo que atingir todos, ou mesmo de famílias tradicionais, heterossexuais, tradicionais, casadas há muito tempo, alguém que tem comorbidades, alguém que já está vulnerável, ou pais que são pais mais idosos e são do grupo de risco, ou seja, pessoas que estão tensas se algo se passar com ambos. Qual seria o destino dos seus filhos? É algo que também a gente não é muito convidado a refletir. Todos nós. Na nossa falta, quem seriam os melhores cuidadores dos nossos filhos nos aspectos existenciais, patrimoniais? E isso tudo também pode ser planejado, isso tudo também. sim, exatamente. Por isso, e quando eu também falo, outro preconceito também que eu sentia, e eu gosto de desconstruir isso também, logo que eu começo a falar de planejamento, é achar que o planejamento é só feito de forma para fraudar a legítima, né? Como se fosse. E não, e você vai fazer isso da disponível, coisa que o brasileiro também não tem essa cultura de fazer o seu testamento, não tem a cultura de usufruir do próprio direito de exercer os 50% da sucessão se não tiver herdeiros necessários, mas também, principalmente, eu acho assim, são questões que não só o patrimônio já é complexo, mas esse você ainda vê dados, valores aí, quem é mais patrimonialista consegue começar a ver que realmente esse é o caminho, mas sem dúvida a demanda para assuntos de vulneráveis, de menores. Tem um caso que eu lembro de uma situação que a pessoa estava com Alzheimer, era um dos cônjuges estava com Alzheimer e o outro tinha descoberto que estava com um câncer muito violento. E tinham 2 filhos menores de idade, sendo que uma com síndrome de Down, né? E a pessoa sabendo que ia fazer um tratamento e buscavam formas dessa administração, tentar às vezes um fundo de rendimento que você tem às vezes alguma dificuldade porque tem que entrar dentro daqueles critérios da CVM, né? Que nem sempre, às vezes, o que você quer pode estar sendo permitido ali. E aí o testamento acaba sendo muito uma forma também de tutela que você pode fazer até uma inovação 2002 para cá, mas era uma questão que antes o testamento era só para questões patrimoniais e isso também é um avanço. E principalmente também... Desculpe, a gente poderia destinar a renda constituída sobre a pessoa, a gente poderia nomear um curador para
administração de assunto patrimonial tão somente, e ainda talvez indicar outro que seria um melhor cuidador no sentido de guarda. Exato. Você pode... são muitas Criar aí possibilidades. conforme a necessidade e a vontade, né? Então, às vezes Aquilo que se perguntam, chamou de um patchwork, né? Fazer uma costura das modalidades, ver qual o customizar. cenário. Porque quando você vai fazer um planejamento, você precisa qualificar aquela pessoa, mas não só ela como só o estado civil, né? Ah, é casado com que regime de bens, tem filhos ou não. É mais do que isso, né? Que idade tem seus filhos? Qual é a composição familiar desses seus filhos? Quem está solteiro? Quem está casado? Quem As trabalha famílias juntos? recompostas, né, Dani? Tem Questão famílias recompostas. até o Daniel, na última live, ele também estava aqui presente, Maria Rita, onde eu estou participando amanhã do BD-Fan de lá, junto com o Gustavo Andrade e o Marcos Erhartz. E o Daniel falando, inclusive, desse recorte necessário, devendo, conforme, às vezes, a profissão dos filhos tem algumas vantagens ou não tributárias. Então, todo esse arcabouço de situações que tem que... E qual a intenção daquilo? A Simone, né, Tassinari fala muito, né, o que se pretende fazer, até para se poder analisar qual o melhor instrumentos ou formas de cuidado ali. Mas, e eu também gosto sempre de chamar a atenção que o planejamento, lógico, é dentro da parte disponível, sem fraudar a legítima, mas você fazendo essa análise, você já sabendo que 50% são dos seus filhos, vendo esse perfil, você já sabe determinar o que é melhor para cada um dentro de evitar todos. E não só questões patrimoniais, uma diluição patrimonial, também para a harmonia dessa família. Se conversando, se falando, se pensando o que deixar para quem deixar, e todas essas tutelas existenciais e a questão patrimonial para poder essas pessoas mais vulneráveis estarem protegidas. Só o que se economizará de tempo, né? Só o que se economizará de tempo e de autonomia que esses herdeiros terão por ter feito isso em vida, né? As sucessões disputadas, eu tenho um processo, por exemplo, que eu atuo, que já foram 4 advogados, eu sou a 4ª advogada. O processo já tramita 26 anos. Né? E ainda não estamos perto do final. Eu falo que eu quero ser a última advogada. Não porque eu preciso sair, mas porque a gente conclua. Né? Quando uma sucessão dá para ser disputada, e como há várias dificuldades de interpretação da nossa própria legislação, por exemplo, se companheiro de união estável é ou não herdeiro necessário, então, ou seja, sempre terá uma tese. Se um advogado achar que a melhor advocacia é sempre defender a melhor tese para o seu cliente, não importa quanto tempo, os processos sucessórios podem durar, assim, anos, anos, anos. Então, como é importante a reflexão adequada em vida para que se dê um direcionamento melhor. E outra coisa, Dani, que eu percebo, se você me permite destacar, que assim a população média, homem médio, não se apercebe de algumas questões sucessórias, e quando sabe delas, procura usar o planejamento sucessório para dar uma solução mais justa. Vou dar exemplos. Por exemplo, essa questão de família recomposta, mais de um casamento, né? 1, 2, 3 casamentos. Muitas vezes os filhos e o maior momento de formação do patrimônio estava lá no primeiro casamento, mas hoje vamos imaginar que está numa união estável, que não tem filhos com essa pessoa, etc. A pessoa se sente muito constrangida que aquilo que é seu, acha interessante que vá para a companheira, mas que na falta da companheira, que também já é uma pessoa idosa, já está no final da sua vida, vá para os irmãos dessa companheira. Por não ter descendentes, não ter ascendentes a companheira. Ou seja, aquilo que foi formado lá, lá naquele início, a pessoa até quer proteger, muitas vezes, sua companheira, etc., não quer desprestigiar a companheira que é do momento do falecimento, mas não quer que aquele patrimônio que foi fruto do seu trabalho, do seu esforço, ou da sua herança, vá parar em parentes distantes,
que não tem relações, não vê justiça nisso. Isso é um exemplo. Um segundo exemplo, Com há certeza, esse filhos. cenário é bem. É muito comum na minha prática. Outro cenário que é muito comum na minha prática é que pessoas estão decidindo de não ter filhos. Pessoas estão decidindo não ter filhos, e aí um filho tem 3 filhos e 2 outros filhos não têm filho nenhum. O avô pensa, bom, aquilo que vai para o meu filho que não deseja ter filhos, quando do falecimento dele vai para a esposa e para a família dela? Se ele falecer antes que ela? Ou seja, vai sair do tronco daquela noção. O direito sucessório foi feito assim, meio para a natureza, né, para o comum, pessoas que casavam, tinham filhos, famílias homoafetivas, que por vezes os seus A grupos familiares vulnerabilidade, né? e às vezes as discriminam. Às vezes não são acolhidas por um lado ou outro, enfim, a cada realidade é uma realidade concreta. Mas às vezes tem um sobrinho que é muito especial na sua vida, ou tem filhos de relacionamento anterior, ou quer proteger e ser protegido por aqueles que realmente é família, e não o berço da discriminação, né? O berço do acolhimento dentro do leque de possibilidades. Ou seja, nós temos várias questões que podem ser pensadas, que na verdade é a família daquela pessoa, né? Onde está meu afeto, onde está minha vida, onde eu tive minha solidariedade, onde estão meus descendentes de valores, de perfis de vida, onde está né, os parceiros de vida, e isso tudo pode ser alocado de modo mais justo do que se a gente levar a vala comum, digamos assim, do que a legislação prevê. Não, com certeza. E vendo isso, então, de uma forma muito mais para tutelar essas atitudes mais emancipatórias do que utilizar ela como incentivar um revés. E que isso realmente acontece. Até a Ana Carolina Brochado Teixeira vai escrever sobre, às vezes, até diferenças, cotas iguais, mas uma com direito às ações, mas uma com direito a voto e outras não, e as direito a voto ficam para os filhos homens. Às vezes a filha mulher recebe, às vezes, uma festa de casamento e o filho homem recebe o quê? Uma casa, porque é o filho homem que tem e a mãe. Então, assim, são distorções e que as pessoas vão ainda repetindo padrões como se esse fosse um normal, né? E essa palavra é péssima no sentido de o que é normal, mas como se fosse uma costumeira, né? De uma prática usual. Está naturalizado aquilo que não é natureza cultural, né? Está como se fosse naturalizado, como se fosse da natureza das coisas, aquilo que, na verdade, é expressão sociocultural, estruturante, que não é exatamente legislação. Se nós formos observar a nossa legislação atual, ela dá patamares bastante igualitários. Inclusive, diz que o direito sucessório, no que se refere à partilha dos bens, deve guardar o equilíbrio da natureza dos bens. Há um dispositivo do Código Civil para isso. Contudo, se acha que esse dispositivo é mera indicação, que a autodeterminação pode levar a caminhos diferentes, e nessa autodeterminação, que sim, como a gente já conversou, poderia ser emancipatória, muitas vezes, como vai pesquisar nossa querida professora e excelente pesquisadora Ana Carolina Brochá Teixeira, vai mostrar que então se reproduzindo, na verdade, aqueles estigmas, estereótipos estruturantes, às vezes de modo até inconsciente, né? Às vezes de modo não, é porque é o melhor mesmo. Não se tem a percepção crítica suficiente para dizer, olha, eu só estou reproduzindo mais uma grande discriminação, né? Assim como nossos pais, avós, bisavós. E eu acho que a gente está falando tudo isso, que podemos organizar com antecedência, né, com um pouco mais de racionalidade, esse direito das sucessões, de uma forma exatamente porque as famílias são outras, né? Os bens são outros. Quando você tinha um pilar entre propriedade e família, com os pilares do direito das sucessões, esses bens mudaram muito. O que tem hoje em dia forma de bens móveis, e como se utilizar dessa circulação menos, né, formalizada, que é diferente da natureza de bem imóvel, né? E as famílias, né? As opções de não querer ter mais filhos, né?
nós não estamos mais naquele momento, não estamos mais ainda, grande parte do Brasil, a moça está namorando, quando vai casar, quando casou, quando vai ter filho. Não, mas tem novas formas, inclusive, de optarem de não ter. E como nós estamos sem um regime de bens que, de uma forma ou de outra, não tenha uma comunicação, dependendo, criam situações que o próprio sistema distorce, como esses exemplos que você deu há pouco de patrimônio de uma família que constituiu e dá nos irmãos, às vezes, de um cônjuge seu ou de uma companheira, em função do que não era sistema. idealizado por ninguém, idealizado talvez nem pela sua esposa companheira, nem por ele, não é idealizado, é só não ter sido refletido e planejado, acabou dando esse destino para alguém que nem era próximo, né, daquela formação e nem... O artigo, Dani, da maior igualdade possível dos bens hereditários, eu resgatei aqui, é o 2017, que a gente deveria dar a maior igualdade possível, mas na prática a gente percebe que se considera aqui que ele pode ser afastado, e às vezes é afastado em detrimento de desigualdades e não na promoção das igualdades. Ana, a gente já vai caminhando para o final, para não ter perigo de não perder, de salvar aqui a live. Queria mais uma vez te agradecer você ter participado aqui dessa conversa, desse bate-papo, que é de uma forma mais hoje eu estou mais à vontade aqui do que uma questão mais formal de palestra e tal, mas é um bate-papo, mais com conteúdo informativo, com os casos que você trouxe, os dados que você trouxe. Então, essa é a intenção e realmente um carinho muito grande por a sua disponibilidade, que é uma pessoa super ocupada também, ter arrumado uma horinha aqui para o nosso Arquitetura em Pauta. E queria passar a palavra para você fazer as suas conclusões finais. A gente ainda tem uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Agradeço, querida. Primeiro a você, por ter me colocado, né, nessa pesquisa, nessa obra, que foi muito feliz ter continuado. Eu vi que aqui rapidamente, quando estava passando as mensagens, queridos alunos do Dia Integral de Natal, alunos orientandos aqui, ex-orientandos, né, Lígia, já que familiares meus próprios familiares, a popularização do direito, né? Fica lá, é quase que uma torcida. Nossa, eu concordo, não concordo, vira um debate na minha própria família, que agora eles têm a oportunidade de acompanhar o nosso trabalho de modo menos formal. A Lígia, que é minha parceira em tantas outras pesquisas, Ana Carolina, vi vários queridos amigos aqui que agradeço a gente ter essa oportunidade de, através desse e-mail, professor Gustavo, Ana Luísa Nevares, cheio, quase um conluio de pessoas que reflete o direito, que tem esse olhar sensível para a temática, e dizer que nossa intenção, nesse espírito crítico, não é exatamente a autonomia, a autodeterminação, me parece que é um valor fundamental no planejamento sucessório, mas que a gente desperte esse juízo crítico e reflexivo, nós, inclusive o profissional do direito, para que as pessoas proponham às pessoas um olhar de reflexão, se não se poderia, nesse planejamento, ter condições mais igualitárias de gênero. É como se fosse assim, um ponto de acupuntura, um estímulo para que esses elementos, instrumentos tantos importantíssimos, fossem também utilizados para essas funções emancipatórias, e não ser mais um reprodutor, às vezes, inconsciente daquilo que é mais desestruturante em nós, que é essa cultura que não emancipa, mas que abafa a condição feminina, Dani. É isso mesmo. Ana Carla, muito obrigada. Inclusive, essa temática foi eu gostei tanto, que escrevi depois um artigo já, inclusive com decisões mostrando jurisprudência, mostrando essa distorção, um artigo que eu escrevi junto com o André Arndt, que está aqui também. Que ótimo, ele está aqui conosco também. Renata e que vai sair Liliane um Busato. livro que estão coordenando a Ana Carolina Brochado Teixeira com a Joiciane Bezerra, que vai sair, eu acho que em breve agora, ainda esse ano, segundo semestre. E aí foi em função do tema que eu fiquei tão envolvida e a importância
de estar se falando nessa questão de gênero de alguma forma, inclusive na questão do planejamento. Ana, super obrigada. Vou encerrando por aqui, despedindo de todos, agradecendo aí, porque senão vai cair aqui. Adorei, um abraço a todos e Tchau. todas. Tchau.